O que é pedagogia? Por Paulo Giraldelli Júnior, coleção Primeiros Passos, volume 193, editora Brasiliense. Para Marta. Este livro possui 3 dívidas e uma esperança. Uma dívida em relação ao amigo das horas difíceis, Celestino Alves da Silva Júnior. Outra ao José Carlos Libânio, que nas concordâncias e depois nas divergências solidificou nossa amizade. Uma terceira em relação a Olgária Chaime Ferrez Matos, um anjo que cruzou minha vida e que me deu um presente, aquele que Nietzsche prezava demais, que é a possibilidade de fazermos experiências com o pensamento. Uma esperança compartilhada amorosamente com Marta, que a Paula e o Paulo Francisco não sejam insensíveis, ainda que isso lhes traga dissabores. Antes de cumprir 80 anos e preparando uma entrevista, Marcuse e eu mantivemos uma longa discussão sobre como poderíamos e deveríamos explicar a base normativa da teoria crítica. No verão passado, quando o vi pela primeira vez após essa discussão, Herbert estava sob cuidados intensivos de um hospital de Frankfurt, com todo tipo de aparato, controlando a direita e a esquerda. Nenhum de nós sabíamos que isso era o princípio do fim. Naquela ocasião, em verdade nosso último encontro filosófico, Herbert lembrou a polêmica que mantivemos anos antes e me disse: "Sabe, já sei de onde se originam nossos juízos de valor mais básicos. Na compaixão, em nosso sentimento pelo sofrimento dos demais." Jürgen Habermas, 1980. Pedagogia, utopia, ciência, filosofia. Paidagogia designava, na Grécia Antiga, o acompanhamento e a vigilância do jovem. O paidagogo, o condutor da criança, era o escravo cuja atividade específica consistia em guiar as crianças à escola, seja a didascália, onde receberiam as primeiras letras, seja o gymnasium, local de cultivo do corpo. Nos nossos tempos, o termo pedagogia ganha outras conotações. 3 tradições de estudos educacionais se responsabilizam pela sua configuração atual. 2 pontos. A francesa, na linha da sociologia de Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, e as tradições alemã e americana, segundo as filosofias e psicologias de Johann Friedrich Herbart, que viveu entre 1776 e 1841, e John Dewey, que viveu entre 1859 e 1952. Entre o final do século XIX e o início do XX, Durkheim se empenha em conceituar pedagogia, educação e ciências da educação. A educação é definida como o fato social pelo qual uma sociedade transmite o seu patrimônio cultural e suas experiências de uma geração mais velha para uma mais nova, garantindo sua continuidade histórica. A pedagogia, por sua vez, é vista não propriamente como teoria da educação, ou pelo menos não como teoria da educação vigente, mas como literatura de contestação da educação em vigor e, portanto, afeita ao pensamento utópico. Contrariamente, teorias da educação real e vigente deveriam seguir as ciências da educação. Essas seriam compostas, principalmente, pela sociologia e pela psicologia. A primeira, Durkheim incumbe de substituir a filosofia na tarefa de propor fins para a educação. A segunda, caberia o trabalho de fornecer os meios e instrumentos para a didática. Herbert, antes de Durkheim e Dewey, concomitante e após ele, compreendem o termo pedagogia no interior de outras constelações conceituais. Herbert não separa ciência e pedagogia. Ao contrário, é exatamente ele o formulador, em nossos tempos, da ideia da pedagogia como ciência da educação. Para tal, fundamenta a pedagogia na psicologia. Dewey, por outro lado, não separa pedagogia e filosofia. Dewey pertence a uma corrente filosófica denominada pragmatismo,
podemos dizer que a contribuição dessa corrente para a discussão filosófica contemporânea é a contestação da ideia tradicional de verdade, a verdade como correspondência, em favor da ideia pragmática de verdade. A verdade é o útil. Sendo assim, uma filosofia, ou melhor, uma teoria do conhecimento de cunho filosófico, pode ser vista como verdadeira para Dewey a partir de seus resultados práticos, sua utilidade. Ora, pergunta Dewey, qual o melhor lugar para averiguar a veracidade, a validade de uma teoria do conhecimento, se não na situação de ensino? Desse modo, Dewey subverte a consagrada relação entre filosofia e educação. O importante é menos o estabelecimento de fins para a educação propostos pela filosofia e mais a averiguação da veracidade de uma filosofia, uma teoria do conhecimento proporcionada pela educação. A educação torna-se o banco de provas da filosofia. A filosofia, então, é uma filosofia da educação. Pedagogia, filosofia e filosofia da educação, na concepção deweyana, tornam-se, em alguma medida, sinônimos. Herdeiros dessas três tradições, os estudiosos contemporâneos da educação utilizam-se do termo pedagogia, alternada ou concomitantemente, negativa ou positivamente, nas acepções definidas acima, isto é, como utopia educacional, como ciência da educação e como filosofia da educação. Pedagogia e infância. A pedagogia, como a conhecemos hoje, possui suas características básicas estabelecidas com o advento do mundo moderno. Fundamentalmente, ela se define a partir dessa noção essencialmente moderna, que é a infância. Isto é, a pedagogia, ou melhor, a pedagogia moderna, é caudatária de dois modos de pensar e compreender a criança, cujas origens encontram-se nos séculos XVI, XVII e XVIII. No século XVI, vemos uma alteração dos sentimentos dos adultos para com as crianças. Antes tratadas com indiferença ou com paparicação, a partir dessa época, pelo menos entre os homens de letras, elas serão objetos de discursos que tentarão convencer os pais e a sociedade a abandonar as velhas atitudes em favor de um comportamento mais racional. Assim, o filósofo francês Michel de Montaigne, que viveu entre 1533 e 1592, foi um dos vários militantes contra a paparicação. Dirigindo-se aos pais, ele argumenta que o tipo de atenção que demonstram pelas crianças pequeninas, beijando-as e abraçando-as, não revelaria outra coisa senão uma busca de prazer para si próprios e não uma disposição de afeto voltada para as crianças. Assim agindo, os pais estariam se utilizando das crianças para seu entretenimento lúdico, comportamento esse que, segundo vários intelectuais da época, deveria ser extirpado em favor do reconhecimento da criança como um ser diferente do adulto e, por isso, merecedora de um tratamento pautado por uma disciplina racional, única atitude capaz de fazê-la ultrapassar a infância e se tornar um adulto responsável. Mais tarde, ou mesmo já na época de Montaigne, a escola se reorganiza para se ocupar dessa função disciplinar e instrutiva em favor da criança, contra a paparicação promovida no lar. A escola torna-se algo parecido ao que é hoje, um local com divisões internas para o estudo e para o lazer, regrado por discriminação de séries a partir das diferenças de idades e do grau de dificuldade do conteúdo do ensino, etc. A teoria do homúnculo, ou seja, a ideia de que a criança é apenas um homem pequeno, começa a perder espaço para uma ideia mais qualitativa a respeito da singularidade da vida mental e afetiva da criança. Dissemina-se paulatinamente a noção de infância e, com ela, a pedagogia moderna dá os primeiros passos. No século XVIII, a ideia da criança como ser singular já está melhor estabelecida. Assim, o filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778, não se preocupa com a paparicação e sua pena se dirige no sentido de uma melhor estruturação da noção de infância. Rousseau acredita que a verdade depende de uma disposição de sinceridade do coração e, portanto, tem seu berço na intimidade
enquanto na vida pública reina a máscara social, a mera aparência. No limite, a mentira. Ora, a infância seria a época em que estamos de posse do melhor de nós, porque não entramos ainda em contato com a realidade social e cultural corruptora, e só por isso já deveria ser preservada. Mas também seria a fase da vida sobre a qual qualquer esforço pedagógico deveria estar direcionado para o cultivo da intimidade e, digamos assim, para o cultivo do coração, do que é natural no homem e de onde poderiam vir os melhores frutos. No seu romance filosófico-pedagógico Emílio ou da Educação, de 1762, Rousseau diz que o garoto Emílio, antes de olhar em microscópios ou telescópios, deve inventá-los. Trata-se, então, do cultivo do que é tomado como íntimo, par excellence, que é a criatividade, isso é, o que não pode estar afeito ao convencional, ao social. Nada mais moderno e burguês que o apreço pela privacidade. A pedagogia que aqui se inaugura trabalhar, muitas vezes de modo confessional, irá premiar a relação íntima e a disciplina interior, autônoma e não heterônoma. Privilegiará a criança como indivíduo. Esses dois momentos, o do século XVI e o do XVIII, o de Montaigne e o de Rousseau, estão na base da construção da ideia de infância e, mais que isso, dão força ao pressentimento do homem moderno de que, existindo de fato e naturalmente a infância como uma época especial de cada ser humano, havemos de preservá-la, de fazê-la acontecer, e que, para tal, necessitamos evitar interferências desastrosas no mundo da criança. A escola é reorganizada para ser o, entre aspas, mundo da criança, no qual as intromissões não poderão ser feitas em nome do mundo lá fora. Mas, pelo contrário, é esse que está errado no tratamento das crianças e que, portanto, deve mudar. Inclusive o lar e toda a vida pública devem mudar. Daí, a insistência da escola nessa época em se estender até o lar, o que ela consegue com sucesso. Um dos muitos exemplos desse sucesso, o que chamamos hoje de classe média, faz do quarto das crianças um pequeno escritório para afazeres escolares. Então, a sociedade é educada por meio da legislação liberal, no sentido de mandar seus filhos à escola e para compreender a existência da infância e sua ligação com a escola. É o que se apresenta nas Cartas Liberais de Direitos Humanos, que derivam em Cartas de Direitos da Criança e, enfim, o que aparece disseminado socialmente no ditado popular: lugar de criança é na escola. Assim, a pedagogia que nasce com os tempos modernos, em certo sentido, objetiva apartar a criança do lar, do trabalho, enfim, da chamada realidade. A infância e a pedagogia na sociedade do trabalho. A escola moderna, a escola como a conhecemos hoje, com regras, disciplinas, conteúdos programáticos, divisões por séries a partir de critérios cronológicos, etc., é uma ideia e uma realização articulada com o surgimento de um novo sentimento dos adultos em relação às crianças. Um sentimento que implica cuidados especiais para com os pequenos e que está na base da noção de infância gerada com o advento dos chamados tempos modernos. Esse período que, com alguma liberdade, podemos datar entre os séculos XVI e XIX. No entanto, com a Revolução Industrial e os desdobramentos do capitalismo oitocentista, as crianças que, com o surgimento e consolidação da noção de infância, começavam a ser vistas como seres destinados à escola, são colocadas ou recolocadas crescentemente no mundo do trabalho. Quando se inicia o século XX, a escola torna-se de direito o lugar da infância, mas não seu lugar de fato. Então, a separação entre o mundo da criança e o mundo do trabalho, que parecia estar na base da modernidade e que havia conquistado a consciência científica e democrática, torna-se um problema. E a pedagogia manifesta-se por meio de uma nova linguagem. A escola está separada da vida, está apartada da realidade. A pedagogia, que até então
mesmo com alguma hesitação, dava indicações de querer se manter na determinação original de levar a criança ao mundo do deleite com os bens culturais, entendido como um mundo fora do trabalho, o que lembrava a sua função originária na Grécia Antiga, é convocada a harmonizar esses mundos, até então vistos como inconciliáveis. Para tal, a pedagogia se redefine. O pensamento pedagógico, na medida em que se propõe resolver a tensão entre escola e trabalho, soluciona a questão subordinando a primeira ao segundo. Quase todas as tendências do pensamento pedagógico laico do início do século XX passam a advogar algum tipo de união entre ensino e trabalho. As reflexões de Durkheim, Dewey e Gramsci exemplificam essa situação. Entendendo que a expansão da educação escolar possibilita à sociedade a diversificação das especialidades profissionais, Durkheim ia ver com bons olhos, na medida em que, assim fazendo, estaria colaborando para tornar complexa a divisão do trabalho social. Para ele, uma sociedade com tal complexidade e diversificação rege-se por uma solidariedade orgânica, funciona como um corpo que se mantém coeso pela interdependência de seus órgãos. Sendo assim, a educação escolar, potencializando a diversificação profissional, é louvada por colaborar com a harmonia e a conservação da vida social. Se na sociologia de Durkheim as relações entre educação e trabalho são, digamos, exteriores, na filosofia da educação de Dewey, elas encontram uma unidade na noção de ocupações ativas, ampliando a noção de trabalho de um lado, de modo a poder nela inserir as mais diversas atividades que reúnem reflexão intelectual e atividade manual, e restringindo de outro, ao desligá-la de qualquer conotação econômica. Dewey a integra na sua definição de ocupações ativas, não apenas centro de sua psicologia, que privilegia o interesse do educando, como também elemento integrante do que ele entende ser o experimento científico, base de seus procedimentos pedagógico-didáticos. Por fim, nos escritos do pensador marxista italiano Antonio Gramsci, que viveu entre 1891 e 1937, a relação entre educação e trabalho, em parte caudatária das elaborações do movimento operário dos 800, advogava a fórmula educacional, combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual. Acrescentando a essa observação de que, no século XX, o trabalho é o princípio imanente da escola elementar, o que a faz integrante do mundo moderno. Assim, se Durkheim apresenta a colaboração mútua entre trabalho e escola como um fato alvissareiro porque contribuiria com a manutenção da vida social, Dewey e Gramsci se regozijam com o mundo contemporâneo na medida em que entendem que, nesse mundo, o trabalho se introduz na própria alma da vida escolar e da pedagogia, revigorando a educação. Nesse contexto, a noção de infância é alterada. Sua dissociação do sentimento amoroso, ao qual estava originariamente ligada, se completa e ela se transforma em conceito científico. A criança não deixa, é claro, de ser considerada um indivíduo, mas agora sua caracterização como tal, sua identidade como ser infantil, é confeccionada científica e tecnicamente. Seus gostos, interesses, formas de pensamento, emoções, etc., são dissecados e determinados nas suas peculiaridades pela psicologia, pela sociologia, pela medicina em geral e pela puericultura em particular, etc. A criança por um lado e o trabalho por outro são observados, mensurados, qualificados, de modo que, no ambiente escolar que agora os reúne, se encontra em segundo um ótimo. Pois, nesse contexto, o próprio trabalho, assumido em suas conotações amplas, passa a ser considerado elemento inerente à vida infantil. Assim, quando o epistemólogo e psicólogo suíço Jean Piaget, que viveu entre 1896 e 1983, escreve: já não se trata mais de sabermos
se a inteligência da criança provém da ação, o que é sabido por todos, diz ele. Trata-se sim de investigarmos como são as relações espontâneas entre ação e pensamento. O que Piaget conclui, passando da psicologia à pedagogia, é que, além de colocar as crianças em ação com a manipulação de materiais, deve-se também levá-las a tomar consciência da ação, o que implicaria uma escola que não as fizesse somente escutar, mas também as colocasse em situação de fazer e de falar. O que ele defende, então, são os princípios da escola ativa, ligada ao movimento heterogêneo americano e europeu da pedagogia nova. Generaliza-se a ideia da criança como um ser práxico. Se o ideário pedagógico do século XX quer ainda se referir a uma essência da infância, então se obriga a fazê-lo de forma paradoxal. A essência residiria na existência. O que é próprio da criança seria o seu manifestar como um ser espontaneamente ativo, curioso, que trabalha com o mundo em um processo paulatinamente teleológico de manipulação e transformação das coisas. É isso que, em grande parte, a caracterizaria como ser humano, na promoção do que seria humano na criança e, mais que isso, propriamente infantil, a pedagogia se apresenta como pedagogia do trabalho. Subjetividade, infância e pedagogia. Como na antiguidade clássica, também no mundo moderno, as vicissitudes da pedagogia estão intimamente ligadas aos caminhos traçados pela filosofia. As diferenças internas da pedagogia, o que nos obriga a falar não em pedagogia no singular, mas em pedagogias, resultam da maneira como a filosofia moderna passou a depender da figura do sujeito, e também como ela, contemporaneamente, veio a criticar e desconstruir essa noção. A noção de sujeito, como a tomamos hoje, não é uma constante na história do pensamento. A antiguidade clássica não a conheceu. Os antigos, deixando de explicar o mundo por meio dos mitos e assim enveredando no cultivo do pensamento racional, inauguraram a filosofia com a pergunta: o que é a realidade? Em contraposição ao mito, as aparências, o que se queria com tal pergunta era encontrar a verdade, o essencialmente real. Os gregos antigos obtiveram uma dupla resposta. O real é physis, natureza, o real é o ser, essência. A primeira resposta provém da Jônia e funda a filosofia como cosmologia. A segunda vem de Eleia e traça os rumos da filosofia como antologia e metafísica. Ora, a pergunta dos modernos é outra. Em vez de indagar pelo real, os modernos querem saber como é possível o conhecimento do real. A filosofia moderna, ao perguntar pelo conhecimento, se centra na epistemologia. Os modernos colocam entre a realidade, objeto, e o conhecimento uma instância, o sujeito, a subjetividade. Enquanto os antigos consideravam o existente como presença, os modernos irão entendê-lo como representação. Assim, se a verdade para os primeiros é algo que se desvela, os modernos irão tomá-la como certeza. Ou seja, a verdade para os modernos depende de uma instância, a subjetividade. No século XVII, com o filósofo francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, a subjetividade está articulada à noção de sujeito do conhecimento. No século XVIII, de certo modo, prenunciando o romantismo do XIX, o filósofo Jean-Jacques Rousseau relaciona a subjetividade com a noção de pessoa, ou seja, de consciência moral. Mas, em ambos os casos, a subjetividade de que falam não é uma condição dada imediatamente ao homem vivente, mas sim uma situação alcançada no e pelo trabalho de busca da verdade, certeza. Alçar-se a uma determinada instância da subjetividade, o que se realiza na própria atividade e desiderato da filosofia, que é a busca da verdade, é algo que, em cada um desses autores, relaciona-se com as análises e considerações a respeito da condição humana.
Pertencem a essas considerações as reflexões sobre o que entendem por infância. Em ambos, estabelece-se uma relação entre infância, filosofia e pedagogia. Como o filósofo grego Platão, que viveu entre 427 e 347 a.C., Descartes também vê um escândalo na condição humana. Para o primeiro, o escândalo é o homem estar no mundo. Para o segundo, que o homem comece por ser criança. Se em Platão a união entre corpo e alma, a condição de o homem estar no mundo, torna a segunda prisioneira do primeiro, o que caracteriza a condição humana como um patamar de erro estabelecido pela queda, isso é, pelo fato de a alma não estar mais em casa, o mundo das ideias, no qual reina não a aparência, mas a essência das coisas. Para Descartes, essa união é conforme à natureza e são os primeiros anos dela, o fato de nascermos crianças, que condenam a alma a uma espécie de aprisionamento no erro, na incapacidade de se guiar por ideias claras e distintas. Descartes entende que o fato de termos sido crianças nos manteve durante muito tempo sob o governo de apetites e preceptores, o corpo e a cultura. De modo que, uma vez adultos, nossos juízos não são tão puros e sólidos quanto seriam se tivéssemos tido o uso de nossa razão por inteiro, desde o nascimento, e se tivéssemos sido conduzidos só por ela. A primeira e principal causa de nossos erros são os preconceitos da infância. Trata-se, então, segundo Descartes, de substituir o homem à criança. E essa é a própria tarefa da filosofia. Mais tarde, nessa tradição, o filósofo alemão Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, irá definir o esclarecimento, o iluminismo, Aufklärung, como a saída da condição de menoridade. Sapere aude, ousai saber, diz ele, tenha a coragem de saber, guiando-se por si mesmo, pelo seu próprio entendimento. Para Descartes, escapar da condição de menoridade implica suspender juízos que fazemos a partir de saberes vindos da sensação, da imaginação e da memória. Feito isso, o que nos sobra é o puro intelecto, que é o núcleo válido da subjetividade na tarefa de obtenção de ideias claras e distintas e, portanto, assento da verdade, certeza. Assim, a filosofia de Descartes está na base do que mais tarde são denominadas pedagogias intelectualistas. No século XX, as posturas herdeiras desse tipo de pensamento ficarão conhecidas como pertencentes ao campo da pedagogia tradicional. Rousseau, por sua vez, faz um percurso filosófico no qual se insere um novo critério de verdade, bem como uma variante no delineamento da subjetividade. A ele importa, como para Descartes, o amor à verdade como atividade nuclear da filosofia. E como esse, só quer se satisfazer com a admissão do que é evidente. No entanto, se para Descartes o critério de verdade, certeza, de uma ideia é a clareza e distinção, isso é, um critério puramente intelectual, para Rousseau, outra regra se impõe. Ele diz averiguar os conhecimentos resolvido a admitir como evidentes todos os que, na sinceridade do meu coração, não puder recusar meu assentimento. A subjetividade reclamada por Rousseau para assento da verdade não implica somente o intelecto, mas está nutrida da sensibilidade moral. O sujeito rousseauiano é, na terminologia filosófica, não um puro sujeito do conhecimento, mas uma pessoa, isso é, uma consciência moral. Assim, enquanto o critério de verdade em Descartes exige uma subjetividade imediatamente transparente a si mesma, Rousseau a pressupõe sinonimizada à intimidade, ao mundo interior. Em Rousseau, a obtenção da certeza depende da sinceridade do coração, e se neste, como ele próprio afirma, não há perversidade original, então a subjetividade íntima melhor se apresenta na infância. Eis que, ao contrário de Descartes,
Para quem a infância é, no mínimo, um empecilho para a filosofia, para Rousseau, poderíamos dizer, ela é o estado filosófico par excellence. A intimidade, então pensada como algo ligado à natureza e melhor constituída em seu estágio original, pois não corrompida pelas convenções sociais, pelas máscaras e pelo teatro social, é uma ideia que faz da infância o santuário da verdade e, portanto, um terreno privilegiado pela filosofia. Toda educação para Rousseau não deve ter como pressuposto a ideia de que a infância é uma época que macula a razão, mas, ao contrário, deve entendê-la como um período a ser preservado, pois é nele que a autêntica individualidade e a disposição para a verdade podem ser cultivadas. A ideia de considerar positivamente a lógica e a disposição afetiva infantis estará na base, mais tarde, no século XX, dos pensamentos inerentes ao campo da pedagogia nova. Pedagogia e didática. Na Grécia Antiga, a didascaleia era a escola de instrução. Didasco pode ser entendido como ensinar, instruir. A didax era a lição. No advento dos tempos modernos, quando o pastor Jean Amos Comenius, que viveu entre 1592 e 1641, escreve a Didática Magna, em 1630, o termo didática ganha um sentido mais formal, que permanece nos anos subsequentes. Tal acepção está expressa no subtítulo do livro de Comenius, Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. A ideia, sem dúvida iluminista, de que é possível ensinar tudo a todos, talvez não tenha feito tanta história quanto a de que a didática é como uma arte, ou seja, algo que oscila entre uma disposição genial do mestre e um conjunto de regras e técnicas de ensino. Sob essa segunda acepção é que ela se tornou um campo de atuação no interior da pedagogia. Assim, a pedagogia, tomada como utopia educacional, ciência ou filosofia da educação, diz respeito, em geral, à teoria da educação, enquanto a didática diz respeito aos procedimentos que visam fazer a educação acontecer segundo os princípios extraídos da teoria. Grosso modo, podemos dizer que a pedagogia tradicional e a pedagogia nova correspondem uma didática tradicional e uma didática nova. Boa parte dos manuais no século XX apresentam tais didáticas, batizando-as como herdeiras, respectivamente, das pedagogias de Herbart e de Dewey. O processo de ensino à aula. Derivado de uma didática herbartiana, seguiria 5 passos: preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. A aula começa, então, com o professor recordando o assunto da aula anterior, preparação. O assunto antes exposto deve encaminhar para a necessidade de novos estudos, o que convoca a nova lição, apresentação. Baseando-se em analogia, o professor recorre aos procedimentos utilizados na resolução dos problemas da lição anterior para solucionar os novos problemas, associação. Em seguida, mostra como as regras recém-aprendidas podem servir para diversos casos, generalização. Por fim, coloca os alunos no trabalho de resolução de problemas semelhantes ao da aula dada, aplicação, inclusive com o objetivo de verificar o conhecimento aprendido. O processo de aprendizagem derivado de uma didática deweyiana cumpriria, por analogia ao descrito acima, 5 passos: atividade, problema, coleta de dados, hipótese e experimentação. O processo se inicia com o professor propondo trabalho de diversas ordens, atividade. As curiosidades e questões oriundas desses trabalhos são recolhidas pelo professor, que as coloca na forma de problemas teóricos, problema. Para resolver tais problemas, estudantes e professor devem recorrer à pesquisa, coleta de dados, procurando informações nas bibliotecas e outros meios disponíveis. Assim, estudantes e professor podem conjecturar soluções para o problema, hipótese. Por fim, se for o caso, cabe experimentar as hipóteses selecionadas, experimentação. A didática herbartiana centra-se no professor.
Ele domina o saber e deve transmiti-lo. A didática deweyana centra-se no estudante. Estes devem participar ativamente da formulação dos problemas e da sua solução. No primeiro procedimento, privilegia-se o resultado da aprendizagem enquanto apreensão de conhecimentos estabelecidos. No segundo, o próprio processo, de certo modo, um esquema do método científico experimental, faz parte do que deve ser assimilado pelos estudantes. O primeiro procedimento é reconhecido como organizador da aula tradicional. O segundo, o envolvido no mote da pedagogia nova, o aprender a aprender. Do mundo moderno ao contemporâneo, a questão do sujeito e a crise da pedagogia. O pensamento moderno está interligado com a noção de sujeito. A filosofia moderna se define como uma filosofia do sujeito. Assim, a pedagogia, nas versões tradicional ou nova, depende do que modernamente definimos como subjetividade. Em contrapartida, o pensamento contemporâneo caracteriza-se em boa medida por sua crítica à noção de sujeito. A filosofia moderna vê na subjetividade uma instância necessária para a solução do problema da verdade, isso é, da possibilidade de podermos com segurança afirmar a verdade de algo. A filosofia contemporânea, secundarizando ou mesmo abandonando a problemática da verdade, pelo menos nos termos consagrados, volta os olhos para a própria figura do sujeito, para a própria subjetividade, que passa então a constituir o alvo de preocupação e crítica. A pedagogia nesse quadro perde suas referências e entra em crise. O mundo contemporâneo assiste a uma comentada crise da educação que, de certo modo, relaciona-se com a crise da pedagogia, diante dos impasses da filosofia a respeito da questão do sujeito. Esquematicamente, é o que segue. De um modo geral, a filosofia moderna entende a subjetividade como uma composição das formas de consciência. A consciência é um conhecimento de si e das coisas, e, ao mesmo tempo, reflexão, ou seja, o conhecimento desse conhecimento. Apresenta-se basicamente em três formas: como eu psicológico, como consciência moral a pessoa e como sujeito do conhecimento. Como eu psicológico, ela é o conjunto das vivências do indivíduo, isso é, os estados corporais e mentais relativos a si mesmo e ao mundo, que unificados proporcionam o sentimento de identidade desse indivíduo. Como consciência moral, isso é, como pessoa, ela é espontaneidade livre e racional que está na base das deliberações e julgamentos a respeito de direitos e deveres, em suma, na valoração e assunção de responsabilidades. Por fim, como sujeito do conhecimento, a consciência é a atividade sensível e intelectual capaz de análise, síntese e representação, distinguindo-se assim dos objetos, com os quais pode trabalhar em nível conceitual, inclusive formulando significações, juízos, ideias e teorias. Diferentemente do eu psicológico, que singulariza o indivíduo, a pessoa e o sujeito do conhecimento são instâncias que aspiram à universalidade nos seus julgamentos sobre o bem e o mal, e sobre o verdadeiro e o falso. Essa noção de subjetividade permite à filosofia moderna pensar o homem como autor de suas ideias e de seus atos, e é, em certo sentido, admitir esse autor, enfim, o sujeito, como perfeitamente transparente para si mesmo. Toda a pedagogia moderna se organiza em torno dessa noção de subjetividade. Ela pressupõe a possibilidade, considerada até então inscrita na natureza humana, de a criança se tornar um adulto consciente de suas ideias e senhor de sua vontade, portanto de seus atos. Trata-se da perspectiva iluminista de autodeterminação individual, que implica autonomia intelectual e moral, a ideia do ser humano como ser naturalmente livre. Tudo isso se torna problemático segundo o pensamento contemporâneo, o qual se põe no leito da crítica dos vários matizes do humanismo. A noção moderna de subjetividade começa a ser problematizada no decorrer do século XIX. O pensador alemão Karl Marx, que viveu entre 1818
e 1883, põe em relevo a noção de ideologia, oriunda da relação da vida individual com a trama social. A ideologia é falsa consciência. Outro alemão, Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900, põe em questão a própria unidade da consciência e alerta para a determinação advinda dos impulsos de diversas ordens, não dados à claridade da consciência. Geste un entre, diz o poeta Arthur Rimbaud, que viveu entre 1854 e 1891, com o endosso de várias correntes de pensamento do século seguinte. Tomando duas dessas correntes como paradigmáticas em relação ao pensamento contemporâneo, podemos exemplificar os desdobramentos dessa crítica ao sujeito por meio de referências ao filósofo alemão Theodor Adorno, que viveu entre 1913 e 1969, e ao francês Michel Foucault, que viveu entre 1926 e 1984. Em Adorno, a subjetividade moderna se vê barrada com a substituição do horizonte social liberal pelo horizonte da sociedade administrada. Ainda que a sociedade liberal jamais tenha efetivamente existido, o que importa para Adorno é lembrar que a ideia de indivíduo autônomo, núcleo de subjetividade moderna, está articulada com o horizonte social liberal. Quando este desaparece, com o advento de um mundo no qual a vida se vê diante de macroestruturas de divulgação ideológica e de controle impessoais, a sociedade administrada, o indivíduo autônomo apresenta-se como um ideal que se sabe irrealizável, e a subjetividade moderna torna-se uma quimera. Adorno, junto com Max Horkheimer, que viveu entre 1895 e 1973, exemplifica isso nas suas observações sobre a família. Se pensarmos na família burguesa tradicional, diz ele, visualizamos um pai com certo poder econômico e muitas vezes político, dos quais deriva seu respeito na sociedade e no lar, perante esposa e filhos. Esperamos então, continua ele, que no interior dessa família apareça alguma insurreição dos filhos contra a autoridade paterna, produzindo um conflito importante na estruturação da individualidade, na personalidade dos jovens. Essa família, estudada pela psicanálise, que dela extraiu a teoria do complexo de Édipo, não existe mais. Quando pensamos na família contemporânea, continua Adorno, temos de admitir que ela participa bem menos na formação do indivíduo. Os pais, não possuindo a mesma mobilidade econômica a eles conferida pelo horizonte social liberal, já não são vistos como dignos de enfrentamento por parte dos filhos. A família perde a capacidade de se manter como uma das instâncias de produção da individualidade, base sobre a qual a pedagogia, com o que aprendeu da filosofia, quer construir o sujeito à subjetividade moderna. Adorno sintetiza essa situação em uma linguagem peculiar. O sujeito em si já não existe, embora continue existindo para si. Ou seja, na falta de uma nova subjetividade, o homem se vê obrigado a acoplar às experiências individuais a sua velha noção de sujeito, o indivíduo autônomo. Ainda que se saiba o quanto essa noção é um fantasma em um mundo em que a autonomia é impossível. Foucault, por sua vez, vê o sujeito como um triplo resultado, como exigência do discurso, como peça momentânea surgida no conjunto de dispositivos disciplinares e ainda como produto de práticas de controle. Não há para ele qualquer instância unitária substancial que mereça ser considerada sujeito, como acredita a filosofia moderna. Se afirmarmos que o sujeito não é sinônimo de consciência porque não sabemos mais delimitar o que vem a ser consciência, tampouco podemos tomá-lo agora como sinônimo de instintos, imaginação, corpo, unidade do ser humano, etc. Não há para Foucault uma instância perene, nuclear da subjetividade. Mesmo nas suas análises em relação ao poder, quando pontua por um lado o poder e por outro o indivíduo, Foucault não deixa de lembrar que não se trata de substancializar qualquer um deles.
Diz ele que o indivíduo não é o outro do poder. Dessubstanciando ambos, vê o poder como uma rede e o indivíduo não como um átomo sobre o qual o poder se aplicaria, mas como resultado momentâneo produzido pelo seu atravessamento. Assim, se o indivíduo do qual fala o humanismo liberal se torna, segundo Adorno, mera ideologia, para Foucault, ele é menos que isso. É um erro. A noção do homem como senhor de suas próprias ideias e atos, dados a si mesmo em perfeita transparência, é considerada, ora como mera ideologia, quando Adorno diz que a subjetividade referida a esse conceito de homem existe em si, mas não existe para si, ora como ficção ou erro, quando Foucault desconsidera qualquer instância unitária na qual a subjetividade possa ganhar perenidade. Desse modo, a filosofia social adorniana afirma, ao denunciar a inexistência do mundo liberal, que as instâncias de produção da subjetividade moderna não encontram substitutos no mundo contemporâneo e que, então, estabelece-se uma nova situação na qual o destino da criança é tornar-se um adulto infantiloide, na medida em que, na infância, ela não se confrontou com as resistências necessárias à conformação de sua personalidade individual. Poder-se-ia dizer, nesse sentido, que no mundo contemporâneo a infância desaparece, isso é, ela não acontece, e assim, tampouco é possível uma subjetividade calcada na noção de autoria e de responsabilidade. Por sua vez, uma filosofia social inspirada em Foucault pode dizer que a infância não desaparece, mas sim que ela nunca existiu de forma substancial. Ela teria sido sempre, ou seja, desde o advento da modernidade, quando dela se começa a falar, um feixe de técnicas e procedimentos pediátricos, psicológicos, pedagógicos, etc., que revelam apenas o exercer do poder, de modo que, se tirarmos cada uma dessas técnicas do feixe, como em um jogo de palitos, o que restará será o vazio. Diante de tudo isso, a pedagogia moderna fica atônita. As ideias de natureza da criança com a qual ela lida e de indivíduo autônomo, núcleo da subjetividade moderna, esteja esta calcada ou não na noção de trabalho, que é o alvo por ela almejado para toda a educação humanista, caem por terra. O mundo contemporâneo assiste, então, à crise da educação, que é, antes de tudo, uma crise da pedagogia. Corpo e consumidor. As novas figuras da subjetividade à disposição do tecnicismo pedagógico. O rei morreu, viva o rei! É o que diz a pedagogia. O sujeito desapareceu, eis o sujeito. Se o pensamento contemporâneo anuncia a morte do sujeito, a pedagogia, até por ser nuclearmente um discurso positivo normativo, não tarda em buscar novo ponto de apoio. Assim, por um lado, segue a tendência do nosso século de localizar a subjetividade enquanto identidade no corpo. Por outro lado, em conjunto com o ideário hegemônico deste fim de século, o neoliberalismo anuncia a sinonimização do sujeito ao consumidor. Tendo perdido sua base no humanismo, a partir do momento em que a filosofia do sujeito entra em crise, a pedagogia, enquanto discurso positivo, quer encontrar instâncias que funcionem em substituição à subjetividade. Ou melhor, quer encontrar o núcleo válido, a verdadeira subjetividade que até então não teria sido considerada uma subjetividade para além da subjetividade moderna, uma subjetividade pós-moderna? Enquanto identidade, o sujeito é visto nesse novo quadro de referências como corpo. Trata-se, é claro, de uma tendência presente desde o final do século XIX. É desse período a generalização da prática de colocar espelhos no interior dos lares, o que pode ser considerado como sintoma de que os indivíduos cada vez mais entendem ser o que seus corpos são, ou melhor, ser o que eles, os corpos, enquanto objetos que se dão ao olhar, mostram.
Todavia, nessa época e na primeira metade do século XX, a localização da identidade subjetiva no corpo ainda não dispensa a consciência enquanto sede de ideias, crenças e convicções. Os indivíduos, então, são cristãos, são nazistas, são comunistas, etc. E nesses casos, o verbo ser remete não só a aspectos corporais, que, é claro, já são importantíssimos, mas a ideários relativamente complexos. É claro que cada uma dessas identidades implica gestos, posturas, etc., próprios, mas todo o aspecto corporal está ainda submetido a algum ideário organizado racionalmente. Isso se altera profundamente no pós-guerra e principalmente nos dias de hoje. A identidade individual e grupal passa a depender quase que exclusivamente do corpo. As pessoas são altas ou baixas, gordas ou magras, jovens ou velhas, negras ou brancas, homens ou mulheres, homossexuais ou heterossexuais, aidéticos ou não aidéticos, etc. Cada um é o que é o seu corpo. Assim, no filme Filadélfia, em 1993, de Jonathan Demme, por exemplo, a luta por direitos civis nos Estados Unidos é mostrada não a partir de manifestações de partidos e de grupos, ou de pessoas neles engajadas direta ou indiretamente, mas a partir de disposições de indivíduos que se apresentam pelos seus corpos, negros, homossexuais. Não à toa, a questão central gira em torno da AIDS, do corpo doente. Nos nossos dias, o corpo é tomado não só como elemento central da subjetividade enquanto identidade, mas também avaliado como uma melhor subjetividade. A subjetividade surgida com o advento dos tempos modernos seria menos apta à dinâmica da vida contemporânea, na medida em que resiste aos processos de mudança contínua. O corpo, ao contrário, estaria pronto para múltiplas performances. Se a consciência pode revelar-se anacrônica diante dos processos de mudança contínua, por conter ainda crenças e convicções, o corpo, aliás, como sempre fez, se mostra altamente adaptável. A educação torna-se, então, treinamento, e a pedagogia se desloca para o terreno das técnicas de treinamento. Esse é um dos aspectos que, na atualidade, conduz a pedagogia a se igualar à didática. Esta, por sua vez, passa a ser identificada como um conjunto de procedimentos favoráveis a uma prática educacional que, por mais intelectualizada que possa parecer, é reduzida ao treinamento. É nesse campo que saem de cena as didáticas associadas à pedagogia tradicional e à pedagogia nova, surgindo em seu lugar o tecnicismo pedagógico. Mas não só. O tecnicismo pedagógico se assenta também na ideia do sujeito como consumidor. Se a autonomia é a característica básica da noção de sujeito e se ela deixa de ser possível, Adorno, ou tomada como substancial, é descoberta como uma ficção, Foucault. Então, o mundo contemporâneo entende que encontrou o lugar no qual ela está de fato protegida, seu lugar par excellence, o consumo, real ou virtual. É no consumo, nas lojas de departamentos, nos supermercados, diante das vitrines dos grandes shopping centers, nas telas dos computadores, na televisão, etc., que o homem pode se sentir sujeito, pois é nele que dispõe dos objetos. Se o sujeito é aquele que, por definição, põe o objeto, então ele pode agora se apresentar de uma maneira melhor, na medida em que dispõe de tudo, pois tudo lhe é apresentado como objeto de consumo, real ou virtual. Se o sujeito é o consumidor, o discurso que o define e que a ele é destinado é o do marketing. Tanto a criança, que deve ser educada, quanto o adulto, no qual a criança deve se transformar, são integrados em nova constelação que redefine a infância e a vida adulta. Elas deixam de ser fases naturais da vida humana para aparecerem flashes permitidos pelas campanhas publicitárias.
Assim, a infância deixa de ser algo precioso, uma fase da vida que deveria ser preservada, como queriam os primeiros humanistas modernos, e também não é mais vista como a época de desenvolvimento de um ser práxico, como advogaram os intelectuais da primeira metade do século XX. Agora, a criança é criança, segundo o definido pela campanha publicitária da semana, para não dizer do dia, que ele diz: vá, consuma tal e tal objeto, ele é feito para a sua idade. Nesse caso, perde a validade não só a pedagogia humanista, como também seus desdobramentos nas pedagogias do trabalho. Aliás, a pedagogia deixa de ser reflexão e teoria da educação, e nas formas determinadas do tecnicismo pedagógico, se circunscreve a atividade de formulação de regras, didáticas e administrativas para a obtenção de performances. Diferentemente das pedagogias tradicional e nova, o tecnicismo pedagógico não vê mais qualquer sentido em manter o centro do processo educativo nas mãos do professor e do aluno. Ele se desloca então para os meios didáticos. Tudo gira, em um primeiro momento, em torno da ênfase nos manuais descartáveis, nos slides, nas cartilhas de ensino programado e, num segundo momento, na maquinaria informatizada. Por outro lado, a própria escola se reordena em termos empresariais, no sentido da otimização de sua administração e da objetivação de suas metas voltadas para os fins propostos pelo marketing. Nesses termos, o tecnicismo pedagógico se estabelece e obtém sucesso na medida em que redefine o que é sucesso, admitindo agora como performance pós-treinamento. Entende assim ter solucionado a crise da educação enquanto crise da pedagogia, famosa nos anos 50, 60 e 70 no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos. Reflexões metapedagógicas. Rorty e o intelectual ironista, Horkheimer e o pessimismo. Tanto a pedagogia moderna, na versão humanista clássica ou nas formas das pedagogias do trabalho, quanto o tecnicismo pedagógico, pressupõe a ideia de um sujeito, um substrato, algo comum aos homens, capaz de fornecer um parâmetro seguro para o discurso pedagógico e para a prática educativa. É claro que a subjetividade deslocada para o corpo ou articulada com a figura do consumidor pouco guardam da subjetividade moderna, assentada nas noções de psique complexa e razão. Mas, em qualquer dos casos, pensa-se ou em algo substancial, um fundamento absoluto para a prática educativa, ou em um ponto de apoio, este não necessariamente menos rígido que aquele. No limite, esse tipo de pensamento advoga a existência de algum tipo de natureza humana, o homem como ser racional, ser práxico, o homem como o conjunto das relações sociais, comunidade biológica especial, ser de linguagem, etc. A filosofia contemporânea, de um lado, faz a crítica da noção moderna de sujeito, o homem como autor de suas ideias e de seus atos. De outro lado, enquanto pensamento pós-metafísico, fustiga o essencialismo contido nessa perspectiva. Entre as posições anti-essencialistas do pensamento contemporâneo, situa-se o norte-americano Richard Rorty. Rorty, vinculado ao neopragmatismo, vem advogando que a utopia de uma comunidade democrática e feliz não depende de sua articulação com um pensamento que acredita encontrar na essência da ação humana a razão, guardiã da verdade absoluta, capaz então de legitimar a própria maneira democrática de viver. Os que partilham esse tipo de pensamento essencialista seriam aqueles que acreditam em que a luta pela perfeição individual está em harmonia com o sentido da comunidade. Segundo Rorty, são os que creem na fusão entre o público e o privado como um fato, proporcionado pela existência de uma natureza humana comum. Essa tese não estaria a favor da sociedade democrática como pensam seus adeptos. Pelo contrário,
Se se entende a sociedade como um espelho que reflete o que existe nas profundezas da natureza humana, e se elege isso como verdade absoluta, corrói-se o espírito da própria sociedade democrática, que é o de reger-se pela ideia de contingência. O mesmo ocorre quando, inversamente, entende-se o homem como o espelho do que seria a essência da sociedade. Em ambos os casos, toma-se o consenso que se estabelece na democracia não como algo efêmero, contingente, mas como um fato, uma verdade que, se se quer absoluta, está pronta para impedir outras interpretações, o que não condiz com o espírito democrático. Em outras palavras, na utopia rotiana, os habitantes ideais de uma sociedade democrática e feliz seriam aqueles que, mesmo elegendo a crueldade como o pior dos males e desejando a extirpação da humilhação, ainda assim não teriam resposta teórica. A partir de um fundamento, portanto, para a pergunta: por que não se há de ser cruel? Segundo aqueles que Rorty chama intelectuais ironistas, ele próprio um deles, não há apoio teórico não circular para a crença de que a crueldade é horrível. Da mesma maneira, eles não acreditariam na existência de resposta para a pergunta: como é que uma pessoa decide quando lutar contra a injustiça e quando dedicar-se a projetos privados de autocriação? Essa pergunta, diz Rorty, deixa os ironistas tão impotentes quanto as perguntas. É correto entregar inocentes para serem torturados para salvar a vida de muitos outros inocentes? E, em caso de resposta afirmativa, quais são os valores corretos desses muitos outros? Quando é que se pode favorecer os membros da nossa família ou da nossa comunidade relativamente a outros seres humanos escolhidos ao acaso? Quem quer que pense haver respostas teóricas bem fundamentadas para esse tipo de pergunta, diz Rorty, isso é, que pense haver algoritmos para resolver dilemas morais desse tipo, continua a ser, no seu íntimo, um teólogo ou um metafísico. Tal pessoa, continua ele, acredita numa ordem situada para além do tempo e da mudança, e que simultaneamente determina o sentido da existência humana e estabelece uma hierarquia de responsabilidades. Pensar o contrário dessa pessoa, isso é, ser um ironista, não significa ser hostil para com a solidariedade. Pelo contrário, o intelectual ironista seria aquele que vê a solidariedade humana não como um fato reconhecível quando pudéssemos remover os preconceitos ou quando pudéssemos alcançar as profundezas até então ocultas do mundo ou do que se denominou sujeito, eu, mas com um objetivo a atingir. Um objetivo a atingir não pela investigação, mas pela imaginação, pela capacidade imaginativa de ver pessoas estranhas, companheiras de sofrimento. A solidariedade não é descoberta pela reflexão, mas sim criada. E Rorty continua: é criada com o aumento da nossa sensibilidade aos pormenores específicos da dor e da humilhação de outros tipos não familiares de pessoas. Uma sensibilidade assim aumentada tornaria mais difícil a marginalização de pessoas diferentes de nós. Estaríamos mais propensos a não pensar que tais pessoas sentem de maneira que nós não sentiríamos ou que elas estão padecendo porque sempre existiu o sofrimento e que por isso não teríamos motivos para aliviá-lo. Rorty aposta na possibilidade de se ter um processo para se chegar a isso. Talvez ele até concordasse em designá-lo por educação, tomando o termo, nesse caso, ampliadamente. E qual seria esse processo? Diz ele que a questão de se conseguir ver outros seres humanos como um de nós e não como eles é uma questão de descrever pormenorizadamente como são as pessoas que não nos são familiares e de nos redescrevermos a nós próprios. Tratar-se-ia de uma missão não da teoria, mas de gêneros como a etnografia, o texto jornalístico, o docudrama
e especialmente o romance. Obras de ficção, como as de Dickens, por exemplo, ofereceriam pormenores sobre tipos de sofrimentos suportados por pessoas em quem até então não havíamos reparado. Obras de ficção, como as de Laclos, por exemplo, nos dão pormenores sobre tipos de crueldade de que nós próprios somos capazes, então, fazendo-nos redescrever a nós próprios. Assim, por isso mesmo, diz Rorty, o romance, o filme e o programa de televisão vieram a substituir de forma gradual, mas constante, o sermão e o tratado enquanto veículos de mudança e de progresso no plano moral. A utopia rortiana, segundo suas próprias palavras, incluiria uma viragem geral contra a teoria e em favor da narrativa, significando o abandono da tentativa de captar todos os lados da vida numa única perspectiva, de os descrever num único vocabulário. Pararíamos de procurar um metavocabulário capaz de dar conta de todos os vocabulários possíveis. Teríamos a linguagem como contingente. Veríamos a realização de utopias, inclusive dessa, como um processo infindável, uma realização infindável e prolífera da liberdade, e não uma contingência para uma verdade prévia. Mutatis mutandis, o intelectual ironista de Rorty guarda proximidades com Max Horkheimer. Para este, na linha de outro filósofo alemão, Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, a compaixão não é fruto do conhecimento, mas é este que se forma a partir daquela. Como Rorty hoje, Horkheimer, ao longo de seus escritos e principalmente nos últimos textos dos anos 70, advoga a ideia de que não podemos dizer o que é o bem, mas podemos apontar o mal. Todavia, enquanto Rorty nessa perspectiva é otimista em relação aos desdobramentos sociais contemporâneos, mantendo como possibilidade a utopia de uma sociedade democrática e feliz, Horkheimer vê com profunda desconfiança o otimismo. Para ele, o pessimismo é uma atitude responsável e corajosa. Responsável porque o pessimista é aquele que, ainda que sabendo tratar-se de mais uma interpretação, prefere entender o mundo como imerso na desgraça, pois cada minuto de felicidade de um ser vivo na face da terra significa a infelicidade de outro homem, planta, animal. Se alguém é completamente feliz nessa situação, a condição humana está a um passo de ser alguém cruel. Corajosa, porque o pessimista é aquele que, apesar de ver o mundo sob o império do infortúnio, luta diariamente, sem necessitar da esperança da utopia, contra o mal, na busca de tentar diminuir os efeitos da crueldade. Rorty e Horkheimer substitui a crença em um ponto de apoio teoricamente seguro como base para a vida social e, portanto, para a educação. A crença que norteia as pedagogias oficiais, ou seja, a pedagogia original humanista, as pedagogias do trabalho e, de certo modo, o tecnicismo pedagógico, pela ideia de que a verdadeira sociedade democrática, que odeia a humilhação, é justamente aquela habitada por pessoas que não acreditam que o modo como vivem pode ser considerado melhor a partir de uma legitimidade teórica. No entanto, para Rorty, a pedagogia talvez ainda possa ser tomada em uma de suas acepções modernas, ou seja, como utopia educacional, enquanto para Horkheimer, a pedagogia, uma vez entrelaçada com a utopia, se tornaria coadjuvante da crueldade, pois um mundo completamente feliz só o seria porque tratar-se-ia da felicidade do admirável mundo novo, ou a do nosso próprio mundo. Neste, a felicidade é uma conquista farmacêutica. Reflexões metapedagógicas, Adorno, Rorty e a imaginação. Rorty certamente seria visto por Adorno como este via a si mesmo, como alguém que ama o bem porque odeia o mal. Diante de uma criança que insiste em arrancar as asas de um inseto, Adorno diz
que não pode ver mal na repreensão com uma palmada. Todavia, se Rorty toma os ditos princípios universais até mesmo como nocivos, Adorno os qualifica, de certo modo, como inúteis. Não acredito, diz ele, que diante dos cruéis possamos apelar a valores eternos. Os cruéis agiriam, como sempre agiram, com desprezo. Assim continua ele, se quisermos pensar em que a educação poderia contribuir para se evitar a repetição de Auschwitz, devemos atentar para como é possível os homens estarem aptos a torturar outros homens e a tornar infelizes outros seres. De onde vem a barbárie? Há muito a filosofia poderia fornecer uma resposta a essa pergunta para a pedagogia. Em contrapartida, há muito uma resposta poderia ser fornecida entre tantos processos da civilização, pela educação e pela pedagogia à filosofia. Assim, do ponto de vista da filosofia, Adorno, em companhia de Horkheimer, quer que observemos o iluminismo. Se olharmos atentamente para a dialética do iluminismo, lembrando que este, de certa forma, sempre se autodenominou sinônimo de filosofia, poderíamos ver que seu desdobrar se dá no objetivo de combater o medo, a angústia ante o desconhecido. Livrar-se do medo, sublimá-lo ou reprimi-lo, seria o motivo do iluminismo e da filosofia enquanto seu arauto. Seu programa, portanto, seria o do desencantamento do mundo, isso é, o programa que quer afastar a imaginação em favor do conhecimento, que quer destituir os mitos em favor da explicação racional e empírico-racional, de modo a fazer recuar os mistérios até termos um mundo sem mistérios. Todavia, sabe-se o quanto a razão teve de se fazer forte para combater a dureza dos mitos. O resultado é que o homem racional moderno e esclarecido, o Aufklärer, que discerne com pretensa tranquilidade o que é mítico e religioso daquilo que é objetivamente válido, as conclusões científicas e técnicas que ele adota ou pensa adotar, é certamente um homem que teve de optar pela frieza burguesa. Sua felicidade é a mesma da dos personagens mais aplicados de Sade, a feliz apatia. A via da repressão ao medo, que deveria refinar os homens, tornou-os indiferentes e, portanto, cruéis. Ao mesmo tempo, os que não se refinaram, mas que pelo processo do iluminismo e da civilização tiveram de fazer do seu horizonte o proposto pela cultura refinada, pela ciência e pela tecnologia, a modernidade, não tiveram o medo sublimado, mas reprimido. Ora, o medo apenas reprimido significa o enclausuramento de forças instintuais violentas que, a qualquer momento, tendem a reaparecer. Então, se exercerão não contra os mecanismos rígidos da civilização, mas contra as pessoas que não se enrijeceram, aquelas que aparecem como as que, por não serem duras, não adotaram completamente o padrão civilizatório. Acusados de não civilizados, sobre eles recairá a barbárie. É isso que a filosofia pode ensinar à pedagogia, que o medo não deve ser reprimido. Diz Adorno que, quando o medo não é reprimido, quando nos permitimos ter realmente tanto medo quanto essa realidade exige, então, justamente por essa via, desaparecerá provavelmente grande parte dos efeitos deletérios do medo inconsciente e reprimido. No mesmo sentido, mas em contrapartida, a pedagogia lembra que o processo de endurecimento do iluminismo no plano filosófico da cultura ocidental é o correlato à educação pela dureza no plano pedagógico dessa mesma cultura. Segundo Adorno, a ideia educacional da severidade, em que, irrefletidamente, muitos podem até acreditar, é totalmente equivocada. A ideia de que a virilidade consiste num grau máximo da capacidade de suportar a dor de a muitos se converteu,
enfaixada de um masoquismo que, como mostrou a psicologia, se identifica com muita facilidade ao sadismo. E ele continua: o elogiado objetivo de ser duro de uma tal educação significa indiferença com a dor em geral, no que, inclusive, nem se diferencia tanto a dor do outro e a dor de si próprio. Quem é severo consigo mesmo adquire o direito de ser severo também com os outros, vingando-se da dor cujas manifestações precisou ocultar e reprimir. Tanto é necessário tornar consciente esse mecanismo, quanto se impõe a promoção de uma educação que não premia a dor e a capacidade de suportá-la, como acontecia antigamente. Mas o que significa tornar consciente o mecanismo de produção da barbárie? Pelo lado de Rorty, não se trata da construção de teoria. O privilégio que, no seu programa, ganha a narrativa e que poderia servir à reflexão contemporânea da pedagogia, não se insere no bojo do que se poderia chamar de uma mera saída pela via estética. A filosofia de Rorty é política, isso é, ela objetiva a convivência entre os homens. E então o romance aparece como uma das maneiras, se não a melhor, de podermos pensar na peculiaridade dos homens e assim diminuir a distância entre pessoas diferentes na busca da extirpação da admissão da crueldade. Pelo lado de Adorno, também não estamos no âmbito da busca da teoria. Adorno e Horkheimer viram os ganhos que poderíamos ter lendo a filosofia como narrativa que eleva à tona a crueldade. Mutatis mutandis, como Rorty pretende fazer com o romance. Se o que Rorty faz é para pôr na ordem do dia o sofrimento alheio em nossa própria crueldade, a fim de que possamos redescrever os outros e redescrevermos a nós mesmos, em busca da possibilidade de identificação entre pessoas diferentes, Adorno e Horkheimer, por sua vez, querem mostrar a crueldade para que possamos, talvez, voltar a sentir medo. Se a filosofia é originalmente um espanto com o mundo, como ensinaram Platão e Aristóteles, então Adorno e Horkheimer querem que ela agora se espante consigo mesma. Daí sua predileção pela leitura dos autores sombrios da burguesia, um programa que talvez pudesse servir à reflexão contemporânea da pedagogia. Ao contrário de uma história da filosofia que elimina os escritores sombrios da burguesia, Hobbes, Schopenhauer, Nietzsche, Sade, etc., ou que os menciona para colocá-los em descrédito, Horkheimer e Adorno filosofam com esses escritores, potencializando suas observações. Dizem eles, ao contrário de seus apologetas, os escritores sombrios da burguesia não tentaram distorcer as consequências do esclarecimento recorrendo a doutrinas harmonizadoras. Não pretenderam que a razão formalista tivesse uma ligação mais íntima com a moral que com a imoralidade. Enquanto os escritores luminosos protegiam pela negação a união indissolúvel da razão e do crime, da sociedade burguesa e da dominação, aqueles proferiam brutalmente a verdade chocante. Se o iluminismo extirpou a imaginação em favor do saber, Rorty, por um lado, com a leitura do romance, e Adorno e Horkheimer, por outro, com a leitura da filosofia, querem reativar a imaginação. Para o primeiro, porque é pela imaginação própria da literatura que podemos inventar e não descobrir uma sensibilidade mais aguçada para a dor, de modo a nos colocarmos decisivamente contra a crueldade. Para os segundos, porque é pela imaginação que uma parte da história da filosofia não pode abafar, que talvez possamos ver o mundo atual como o pesadelo que ele é, e assim estremecermos de novo diante da realidade tenebrosa. A imaginação em Rorty aumenta a sensibilidade.
A imaginação, em Adorno e Horkheimer, talvez a restitua, ainda que negativamente, de modo a nos libertar da condição divina em que nos metemos. A condição de quem se livrou dos sentidos e se tornou imune à dor, principalmente com a modernidade e mais ainda com o mundo contemporâneo. A reflexão desses três filósofos nos remete à ideia de que talvez ainda se possa dar continuidade no mundo contemporâneo à reflexão pedagógica, contrariando assim o tecnicismo pedagógico, que proclama o fim da pedagogia enquanto um pensar complexo sobre a educação. Ao mesmo tempo, poderíamos escapar de situações anacrônicas como aquelas a que se é levado com as tentativas de ressurreição das pedagogias vinculadas ao humanismo e ao paradigma do trabalho. Pedagogia e insensibilidade. O que é pedagogia? A modernidade reconstrói o termo na medida em que o associa à utopia educacional, à ciência da educação e à filosofia da educação, deixando no passado as conotações ligadas às ideias de condução da criança e de preceptorado, mais afinadas com sua origem. Os tempos modernos secundarizam a noção de pedagogia como mera atividade prática, o tomar conta das crianças, privilegiando a acepção enquanto indicadora de um programa, enquanto um conhecimento específico, um saber complexo a respeito da educação das crianças, da formação delas e dos adultos e das relações disso com a vida social em geral. Esse saber, de um modo geral, como nota o filósofo alemão Walter Benjamin, que viveu entre 1892 e 1941, nas primeiras décadas do século XX, se agrupou em dois polos, psicologia e ética. De um lado, diz Benjamin, a pergunta que se coloca para a teoria educacional burguesa é aquela sobre a natureza do educando, a psicologia da infância, da adolescência. De outro lado, a finalidade da educação, o homem íntegro, o cidadão. Esse pensamento, continua ele, essencializa tanto a criança quanto o adulto, e a tarefa da pedagogia oficial é a de adaptação mútua entre esses dois momentos. Em outras palavras, a adaptação mútua entre homem e sociedade. No entanto, diz ele, na verdade, ambas as essências são máscaras complementares entre si, do concidadão útil, socialmente confiável e ciente da sua posição. Pensando a partir dessas observações de Benjamin e caminhando para além delas, poder-se-ia dizer que as pedagogias oriundas do advento do mundo moderno, ligadas ao humanismo clássico, e também aquelas da sociedade industrial do século XIX e primeira metade do século XX, ligadas ao paradigma do trabalho, são construções teóricas que se baseiam na ideia de que a sociedade é espelho do homem e ou vice-versa. Uma vez envoltas nessa teoria do espelho, essas pedagogias acreditam na educação como uma forma de correção da imagem. Isso é, corrige-se o original e a cópia se ajustará automaticamente. O tecnicismo pedagógico, próprio do mundo contemporâneo, se desgarra dessa compreensão na medida em que, reinstaurando uma nova configuração para a subjetividade, corpo e o consumidor, não se vê impelido a adotar uma teoria do homem e ou uma teoria da sociedade, e passa então a entender a educação como o que se deve fazer a partir da escolha ótima de procedimentos que visam a melhor performance para a aquisição de determinadas habilidades. Se as pedagogias forjadas com o mundo moderno estão voltadas para a necessidade de compreensão da infância, para mantê-la ou corrigi-la, o tecnicismo pedagógico afina-se com os tempos atuais, quando a noção de infância está tensionada e dá mostras de poder desaparecer. Se os meios de comunicação de massa podem transformar crianças em símbolos sexuais, em gerentes de empresas
e as pobres, preferencialmente, em potenciais vítimas de punições que até então só cabiam aos adultos, então tudo isso é sinal de que a noção moderna de infância já não produz o mesmo impacto emocional que antes. No nosso mundo contemporâneo, cabe perfeitamente como pedagogia oficial o tecnicismo, que não se baseia em uma reflexão sobre a criança, mas que tem como ponto de apoio o que o marketing define momentânea e seguramente como criança. Assim, se os tempos modernos são os tempos da pedagogia enquanto reflexão assentada sobre a infância, a época contemporânea, com o tecnicismo pedagógico à frente, descarta a pedagogia nesse sentido e, concomitantemente, agasalha o fim da infância. Walter Benjamin talvez tenha sido um dos primeiros a viver a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo, no que se refere à questão do fim da infância. Então, em meio ao nascer do nazismo, Benjamin lê histórias para crianças no microfone de uma rádio em Berlim. Se o tempo da infância é o tempo próprio à imaginação e à utopia, e se é isso exatamente o que as sociedades contemporâneas querem abolir, e o Estado totalitário faz a apologia da juventude na medida em que quer integrá-la rapidamente ao mundo adulto enrijecido, então Benjamin se empenha em um trabalho radiofônico pedagógico, em última instância, um trabalho em favor do tempo mágico e lúdico. Essa pedagogia radiofônica não está voltada para um ajuste entre o que seria a essência da criança e a essência e o sentido da sociedade. É muito menos, é claro, para a performance, mas para o cultivo do sonho, da ficção, em uma palavra, da imaginação, que os tempos contemporâneos condenam em nome da eficiência. Não se trata de, mantendo agora uma nova noção essencialista da criança, ser que vive na imaginação, por exemplo, querer reconstruí-la, nutrindo-a do que ela vem socialmente perdendo. Não, nada disso. O que Benjamin percebe é que uma dimensão da vida e do que poderia ser a razão se ela não se reduzisse ao logos, após ter se alienado de Eros e Cronos, na qual cabe o sonho, a criatividade imaginativa e rememorativa, está condenada pelo mundo contemporâneo na medida em que esse, associando a juventude à rapidez de movimentos, privilegia a eficiência. Benjamin sempre soube do caráter paradoxal dessa sua pedagogia. Sua atitude iluminista para com as crianças e jovens é a de criar uma cultura contrária ao amortecimento, à insensibilidade, mesmo que se saiba que a insensibilidade é um dos legados do iluminismo. Benjamin, na primeira metade do século, Horkheimer e Adorno, no pós-guerra, e Rorty, atualmente, estão preocupados com a insensibilidade. Todos eles, a despeito das diferenças entre o pessimismo frankfurtiano e o otimismo do neopragmatismo, se empenharam na denúncia da insensibilidade e procuraram forjar elementos de luta contra ela. A insensibilidade seria uma marca do mundo contemporâneo ou a denúncia de sua existência à mera idiosincrasia de homens de letras? Romantismo? Haveria motivos para a reflexão pedagógica dar crédito a esses pensadores democratas ou, ao contrário, ela deveria vê-los com desconfiança? A verdade é que, sobre a insensibilidade, também o lado contrário ao desses filósofos atestou a mesma coisa. Adorno lembra o que certos chefes nazistas costumavam dizer: pelo menos não se pode falar que o nacionalsocialismo é entediante. Bombardeavam a opinião pública com notícias terríveis, inclusive de grandes derrotas, quase sabendo que era a única forma, no mundo da sociedade administrada, de fazer reavivar por alguns segundos o amortecido sensorium das massas. Tudo se passava
como se tratassem o povo como um viciado em drogas, que para sentir alguma coisa necessita crescentemente de uma dose maior da droga. A pedagogia radiofônica de Benjamin era, basicamente, um alerta contra o sensacionalismo. Indicações para a leitura. O interessado em pedagogia não deve desprezar os textos históricos. Há pelo menos 2 obrigatórios. O primeiro é L'Évolution pédagogique en France, 1938, de Émile Durkheim, que foi traduzido para o português e publicado pela Artes Médicas com o título A Evolução Pedagógica, em Porto Alegre, 1995. O segundo é a História da Pedagogia, de William Dilthey, e que possui uma tradução para o espanhol publicada pela Losada com o título História de la Pedagogia, Buenos Aires, 1957. Confeccionados por 2 consagrados mestres da história da educação e da pedagogia. Esses 2 livros, é claro, trazem as marcas inconfundíveis de suas posturas filosóficas e sociológicas. Explorei suas divergências no livro Educação e Razão Histórica, São Paulo, Cortês, 1994, que talvez possa ser útil ao leitor não familiarizado com as teorias de Dilthey e Durkheim. Esse livro, inclusive, contém uma extensa bibliografia sobre história e historiografia da pedagogia e da educação, que poderá ampliar o quadro de referências do leitor iniciante. Para uma compreensão geral da pedagogia moderna, o leitor poderá recorrer de início aos manuais consagrados. Cito 3, segundo as edições que tenho em mãos. Hebb, Frederick, História da Educação Moderna, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Globo, 1962. Debussy Maurice e Mialaré Gaston, Tratado das Ciências Pedagógicas, História da Pedagogia, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1977. Luzuriaga Lorenzo, História da Educação e da Pedagogia, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1984. A essa lista pode ser acrescentado um texto mais recente e bastante útil, Manacorda Mário Alighiero, História da Educação, São Paulo, Cortês, 1989. Sobre Herbart, Durkheim e Dewey, o leitor poderá investigar Herbart e Pedagogia General Derivada del Fin de la Educación, Madrid, Edições de la Lectura, sem data. Durkheim é Educação e Sociologia, São Paulo, Melhoramentos, 1955. Dewey J. Democracia e Educação, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1959. Acrescento a essa lista um texto bastante interessante sobre Durkheim, Fernandes Heloísa Rodrigues, Sistema Social Dominante e Moralização Infantil, São Paulo, Escuta EDUSP, 1994. Sobre os clássicos citados, Platão, Montaigne, Descartes, Rousseau, Marx, Piaget, Schopenhauer, Nietzsche, etc., o leitor poderá recorrer à coleção Os Pensadores da Nova Cultural. A respeito das articulações entre pedagogia, trabalho e compreensão da criança como ser práxico, o leitor poderá tirar suas próprias conclusões a partir de Luzuriaga L. Ideias Pedagógicas del Siglo XX, Buenos Aires, Losada, 1961. Os já consagrados escritos de Felipe Arié sobre a infância são de leitura obrigatória. No Brasil, eles estão parcialmente traduzidos e publicados pela Guanabara com o título História Social da Criança e da Família, Rio de Janeiro, 1981. Para a articulação entre subjetividade e infância, o leitor deve atentar para o Emílio ou da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, Rio de Janeiro, Diffel, 1979. E para os escritos de René Descartes, publicados pela coleção Os Pensadores, principalmente as Meditações e as Paixões da Alma. Uma leitura crítica de Descartes é fornecida
pelo interessante livro de Olgária Chain Ferrez Matos, O Iluminismo Visionário, Benjamin Leitor de Descartes e Kant, São Paulo, Brasiliense, 1993. A interpretação da modernidade e do mundo contemporâneo, expostos, cita autores como Michel Foucault e Theodor Adorno. Acredito ser desnecessário enumerar suas obras aqui, dado que a maioria dos textos desses autores está traduzida para o português ou é de fácil acesso. É claro que vale a pena lembrar 3 publicações recentes sobre Foucault, Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, São Paulo, 7 de outubro de 1995. Nesse número da revista, inteiramente dedicado a Foucault, entre vários textos interessantes, há 2 artigos especiais, o de Jurandir Freire Costa e o de Luiz Cláudio Figueiredo. Sobre Adorno, Wolfgang Leomar traduziu entrevistas e falas de Adorno sobre o tema da educação. Adorno, TW, Educação e Emancipação, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995. Sobre a Escola de Frankfurt, Matos Olgária CF, Os Arcanos do Inteiramente Outro, São Paulo, Brasiliense, 1989. Um autor que não citei, mas que é importantíssimo para a compreensão da modernidade aqui apresentada, é Martin Heidegger, principalmente o seu ensaio A Época das Concepções do Mundo. Esse ensaio está em Rouwegave, 1949, do qual há traduções e publicações recentes em francês e espanhol, respectivamente. Chemins Kenemene, no Le Par, Paris, e Caminhos de Bosque, Madrid, Aliança, 95. Alguns assuntos expostos nos últimos capítulos estão mais aprofundados em textos cuja divulgação se deu internamente ao programa de pós-graduação em Educação da Unesp, Marília, São Paulo, por conta dos trabalhos da linha de pesquisa Educação e Filosofia. 2 deles, Subjetividade, Infância e Pedagogia e Pedagogia e Infância em Tempos Neoliberais, foram confeccionados entre 1994 e 1995 por conta de eventos internos e encontram-se à disposição do leitor naquela unidade da Unesp. Por fim, muito me servi de meus últimos estudos contidos em A Modernidade e o Interesse pelo Corpo, em Marx, Horkheimer e Theodor Adorno, dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Filosofia do Departamento de Filosofia da FFLCH da USP, sob a orientação de Olgária Matos. Lembro ainda 2 textos que alimentam a reflexão pedagógica com a leitura da Escola de Frankfurt. O primeiro de minha autoria, o segundo escrito por Olgária Matos, Arrancar o Véu, reflexão sobre a formação do professor, a ciência, a ética e a cidadania, e análise do Seminário Nacional sobre Licenciaturas, Curitiba, SESU-MEC UFPR, 1995. O nome anônimo, Folha de São Paulo, Caderno Mais, 19/11/1995. Os livros de Richard Rorty estão sendo traduzidos para o português e para o espanhol. Philosophy and the Mirror of Nature and Contingence, Irony and Solidarity possuem traduções para o português. O primeiro pela editora Dom Quixote, de Lisboa, publicado em 1988. O segundo pela editora Presença, também de Lisboa, publicada em 1992. O primeiro livro também foi traduzido pela Relumé do Mará do Brasil. Em espanhol, temos, entre outros, uma bela coletânea, Rorty Richard, Ensaios sobre Heidegger e outros pensadores contemporâneos, Barcelona, Paidós, 1993. Rorty esteve no Brasil em maio de 94 para um seminário do Banco Nacional de Ideias. As conferências do evento foram publicadas em O Relativismo enquanto Visão de Mundo, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1994. Já há alguns anos, o psicanalista brasileiro Jurandir Freire Costa tem se preocupado em divulgar e utilizar a obra de Rorty entre nós, produzindo ensaios fertilíssimos
em Psicologia Social e Filosofia, eis dois de seus mais recentes livros: A Face e o Reverso, São Paulo, Escuta 95, A Ética e o Espelho da Cultura, Rio de Janeiro, Rocco, 1994. Os textos de Walter Benjamin foram razoavelmente divulgados no Brasil nos últimos anos. O leitor pode consultar as obras escolhidas, São Paulo Brasiliense, e para o assunto em questão, Reflexões, A Criança, o Brinquedo e Educação, São Paulo Sumos. Um livro interessante, Beaulieu-Willy, Fisionomia da Metrópole Moderna, Representação da História em Walter Benjamin, São Paulo, FAPESB, EDUPSP, 1994. Sobre o tema do fim da infância, duas referências. A primeira, o Caderno Mais da Folha de São Paulo, de 24 de julho de 94, que possui a chamada Adeus Meninos, com texto de Renato Janine Ribeiro Olivier. Moguin, Contardo, Cailigares e outros. Essa publicação motivou o Seminário Nacional Infância, Escola e Modernidade, organizado pela Universidade Federal do Paraná, com a participação de Heloísa Rodrigues Fernandes, Renato Janine Ribeiro, Carlos Faraco, Willy Boulay, Jeanne-Marie Gambé, Edgar de Assis Carvalho, José Carlos Libânio e a minha. Sobre o autor. Paulo Giraldelli Júnior nasceu em São Paulo em 23 de agosto de 1957. É livre docente pela Unesp, onde trabalha com filosofia e com pedagogia na Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília. A escola deve ser um ambiente de preparação para a vida ou deve apenas se preocupar em formar mão de obra para o mercado de trabalho? O ensino deve centrar-se na atividade do professor ou, ao contrário, considerar o aluno como centro do processo educativo? É em torno de questões como essas que há diversas pedagogias vivem divergindo. Enquadradas no sistema ou não, cada uma defende suas próprias posições sociais, econômicas e políticas. Áreas de interesse, educação, pedagogia.